Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós acabamos de proferir uma decisão a qual chegamos mediante um procedimento absolutamente respeitoso sob a presidência de Vossa Excelência do devido processo legal. É um procedimento que foi acompanhado a cada passo, desde a Câmara, e muitas vezes corrigido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. É um procedimento legítimo que legitima a decisão que nós tomamos agora. Aqui não houve golpe. Há comparação com a sessão do Congresso, onde o presidente do Congresso decretou a vacância do cargo do presidente João Goulart, é uma burla à história desse país. Nada, rigorosamente nada a ver. Em primeiro lugar, porque não houve deliberação do Congresso naquela ocasião. E em segundo lugar, senhor presidente, porque o Congresso estava sitiado pela força das armas. O Congresso estava acuado, amedrontado. Hoje o país está em paz, o país está calmo, a imprensa é livre, as pessoas se expressam como querem. As únicas desordens nesses dias são promovidas por essas organizações fascistoides que vivem na órbita do PT. Essa é que é a realidade. Pessoas que estão incendiando pneus para bloquear ruas em São Paulo, em Fortaleza, no Rio Grande do Sul. Eles sim, essas pessoas que tiveram, inclusive, a audácia, mediante um deles, de dizer, ao lado da presidente da República, um certo Wagner Freitas, que pegaria em armas se fosse decretado impeachment. A desordem vem de lá. Do nosso lado, não. Do nosso lado é o respeito à Constituição e à lei. Esse cenário não protagonizou nenhuma farsa, como dizem agora aqueles que defendem a supressão do termo de inabilitação. Eles sustentaram isso e agora vem pedir a esse Congresso, a esse Senado farsante, na opinião deles, que seja condescendente e complacente com a pena, deixando de aplicar a pena a um crime pela qual a senhora presidente foi condenada. Não, senhor presidente. Esse Senado não protagonizou uma farsa. Talvez, no máximo, um filme. Esse filme que está sendo feito aí pelos correligionários da presidente. E, como um todo o filme, vai terminar com um plano fixo numa palavra fim. Essa é a palavra que vai figurar no final deste filme. Senhor presidente, nós estamos aqui aplicando a Constituição. A Constituição não pode ser reformada por uma votação aqui no Senado. A Constituição diz com toda clareza que essas duas penas, sendo elas autônomas, devem ser aplicadas conjuntamente. É isso que diz, aliás, o constitucionalista Michel Temer, na página 171 do seu livro, que foi lido apenas parcialmente pela senadora Cátia Abreu. Mas isso decorre da própria dicção da Constituição. Com perda, com inabilitação para a função pública, que é uma conjunção que cria um acompanhamento, a ideia de acompanhamento, como companheiro, como cônjuge. Uma coisa não existe sem a outra, ambas são efeitos da condenação, o fato é o mesmo. E quando um fato se adequa perfeitamente com a descrição do tipo penal, não há outra resolução a tomar, é aplicar a pena prescrita na lei. O senhor, quando leu o quesito, não nominou a presidência da República. Disse genericamente, cometeu fulano crime de responsabilidade. Nós devemos proceder assim. Não importa se foi Dilma, se foi Collor, quem quer que tenha sido. Não importa quem será no futuro. É fulano, qualquer um. Qualquer um que venha cometer crimes contra a responsabilidade deverá ser condenado, porque é isso que diz a Constituição. E condenado como? Condenado com a perda do cargo e com a inabilitação para o exercício de função pública, que não impedirá de prestar um concurso, que não impedirá de prestar uma assessoria. Há uma distinção na Constituição, Vossa Excelência sabe disso, entre cargo e função. É possível perfeitamente cumprir-se função pública sem ocupar cargo público. Esta é a questão. É possível ocupar cargo público sem desempenhar função pública, que é uma função que eu entendo de natureza política, de representação do Estado. Por isso, senhor presidente, eu, além de invocar a letra da Constituição, eu quero invocar desse artigo que trata da perda do mandato com a inabilitação.
eu quero invocar o artigo que trata de um dos princípios fundamentais da nossa ordem jurídica. Vossa Excelência prossegue por 30 segundos. Princípio fundamental da ordem jurídica. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não importa mais, nós não vivemos sob o governo das pessoas, mas sob o governo das leis e da Constituição. Por isso, eu apelo aos senhores senadores que mantenham no texto aquilo que a Constituição manda figurar nele. Muito obrigado.